Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga, em especial as cidades de Dom Silvério, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Mariana e também a nossa querida Ponte Nova, cidade polo do Vale do Piranga. Hoje o programa Espaço Aberto da sua TV Educar vai trazer um assunto importantíssimo, gente. Se liga, porque você que tem experiência, ou não precisa, vai estar falando aqui conosco e está procurando emprego, o Centro Rosa Fortini está oferecendo empregos em Nova Soberbo, não é isso, doutor? Em Nova Soberbo, que pertence à cidade de Santa Cruz do Escalvado e também Rio Doce, próximo a Santa Cruz. Eu vou receber o doutor Domingos Araújo Lima, conceituado advogado na comarca de Ponte Nova, em todas que ele frequenta, e Graziele, que é assistente social da Rosa Fortini. Prazer tê-la aqui pela primeira vez, Graziele. Vamos falar de um assunto importante, né? Sim. Que tem oportunidade aí, várias vagas, não é isso? Com certeza. Beleza. Doutor Domingos, meu companheiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Esse cara, num dia que ele não está lá, a Prefeitura fica triste. Sabe por quê? Porque é o telefone mais tocado da América Latina. Prazer ter aqui mais uma vez, doutor. Prazer meu, Wesley. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Bom, gente, vamos falar de oportunidades. A assistente social Graziele vai falar conosco a oportunidade que o Centro Rosa Fortini traz para a nossa região, em especial para Santa Cruz e Rio Doce. Então, Wesley, como você falou, são várias vagas, né? Nós temos 12 vagas na área de nível superior, envolvendo direito, serviço social, que é a minha profissão como assistente social, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, temos também a área de... tá ajudando aí, Domingos, que é muita informação. Contábil. A área contábil. E tem também profissionais de nível médio e nível de ensino fundamental, né? Ao todo, nós vamos contratar auxiliar administrativo contábil, motoristas, auxiliar de serviços gerais, né? Então, são várias vagas, uma boa oportunidade para que a população possa se inscrever, né? Desde a semana passada, nós já lançamos o edital, então já teve vários acessos, muita gente já encaminhou o seu currículo e vai até o dia 18, na terça-feira que vem, né? A última data para enviar os currículos, e depois a gente vai estar avaliando, e se caso passar por esse processo de avaliação, nós vamos chamar para uma entrevista. Como é que vai ser essa entrevista? Então, a entrevista, além da equipe da coordenação do centro que vai estar participando, nós temos também uma psicóloga e mais alguns profissionais que vão estar direcionando ali. Vai ser um processo seletivo também, né? Exatamente. Ô, Graziele, a expectativa é que vai aparecer muita gente, mas muita gente mesmo, devido aí à situação que o nosso país se encontra, de desemprego total. As pessoas que têm uma graduação maior, elas vão poder inscrever para uma graduação menor, tipo ensino médio? Sim, nós não, no edital, né, o centro não restringiu essa inserção das pessoas, até para garantir que eles se inscrevam em mais de uma vaga, né, até 2 vagas, ou uma pessoa pode que se tem... inscrever em mais de uma? Você me falou, pessoa de doutor? nível superior, por exemplo, né, se ela não tem a experiência que é solicitada lá, que é no mínimo de 3 anos de experiência na área, ela achar que não vai se enquadrar dentro daquilo que é solicitado, ela pode se inscrever também para nível médio. Mas lá no edital fala dessa opção? Você pode optar por 2 cargos? Não, lá não está descrito, justamente por isso que a gente abriu esse leque para que pudesse se inscrever. Lá não tem nenhuma restrição. Sim. Mas aí vocês vão avisar na hora, então, né? Você pode encaixar aqui, ali e tal, aí vai estar... A pessoa, ela manda o currículo, no caso, se quer se inscrever, é um advogado, ele tem experiência como advogado, mas ele também quer concorrer à vaga de nível médio.
Então ele vai enviar 2 currículos, um direcionado para o direito e outro direcionado para o ensino médio. Essas áreas que estão sendo oportunizadas, elas são pedidas aqui na nossa região. Acho que vai aparecer muita gente. O total de quantas vagas você falou? Cada uma delas aí no edital são 22 fala, né? vagas. Repete aí para nós direitinho, 10 de assessoria. Isso, são 12 vagas para nível superior, envolvendo área de direito, serviço social, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, área de agrárias, né, econômicas e sociais. E 10 assessorias de nível médio, que são 2 assistentes administrativos, um auxiliar administrativo contábil, 4 motoristas e 2 auxiliares de serviços gerais. Que tipo de trabalho vai ser desenvolvido fora a área agrária? Quais são os trabalhos que esses 10 de assessoria aí vão desenvolver? São vários trabalhos, Wesley, cada um de acordo com a sua área, né? Mas quem for se candidatar a essas vagas tem que ter em mente que o serviço de assessoria é prestar esse atendimento às famílias atingidas por barragem. É o foco do trabalho. É o foco. Exatamente. Então, quem é assistente social vai fazer visita de campo, vai fazer entrevista, vai fazer um levantamento, vai desenvolver laudos dentro dessa área, né, pareceres. Assim como o advogado também vai dar assistência jurídica, né? O engenheiro ambiental, o engenheiro florestal vai estar acompanhando. A gente também vai estar vendo dentro do leque de programas já instalados pela Fundação Renova o que mais se adequa às famílias atingidas da região, o que não, né? Propor mudanças se necessário ou não. Então, assim, o foco do nosso trabalho são as famílias atingidas por barragem. Doutor Domingos Araújo, é o cara, hein? Doutor Domingos, você vai fazer parte do corpo administrativo como assessor jurídico da Rosa Fortini. O que é ser um assessor jurídico desta empresa que está chegando para desenvolver um trabalho tão grandioso como esse? Wesley, eu estou na parte da coordenação jurídica do centro. É fundamental a gente esclarecer melhor o que é esse projeto. Ele foi uma construção coletiva dos atingidos, né, das comissões locais de Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e de Chopotó, que é um distrito aqui de Ponte Nova, que abarca também o nosso projeto. Foi uma construção a partir, né, de uma diretriz e de uma força-tarefa do Ministério Público Federal com o MP de Minas Gerais e diversas outras entidades que estão participando desse processo de reparação integral dos danos causados pelo acidente, pelo rompimento da barragem de Fundão. Então é um projeto extremamente ousado que tem como objetivo empoderar o atingido de informações, mobilizar as comissões locais, fortalecê-las do ponto de vista técnico, de informação, munir os atingidos de conhecimento para que eles possam ter condições de buscar essa justa reparação dos prejuízos e dos danos que eles sofreram. Então, o papel da assessoria vai ser justamente de acompanhar de perto todas as categorias de danos e de atingidos, sejam pescadores, garimpeiros, faiscadores, areeiros, comerciantes, produtores rurais. E ao longo desse processo de reparação de danos, nós vamos intensificar as discussões acerca das próprias ações e dos programas que a Fundação Renova vem desenvolvendo. Então, a assessoria vai ter uma equipe técnica multidisciplinar justamente para conseguir equiparar as discussões dos atingidos, porque até então o atingido ia, por exemplo, para o programa de indenização mediada da Renova, para o PIM,
e ele não tinha um corpo técnico para sentar junto com ele na mesa e ajudá-lo a entender o que estava sendo proposto, os valores indenizatórios que estavam sendo oferecidos a ele. Então vinha a Renova com uma equipe de técnicos dela, com um conhecimento, um linguajar extremamente tecnicista e jurídico que o atingido não conseguia entender, né? E a partir de agora, com a assessoria, ele vai ter esse suporte para igualar essa desigualdade que está havendo. Porque o atingido estava numa posição inferior frente à empresa. Então, a tentativa é de equiparar as bases, de equiparar o nível de informação e de conhecimento para que todos os atingidos e todas as categorias de dano sejam reparados de maneira integral. O objetivo das assessorias que vão ser instaladas ao longo de toda a bacia do Rio Doce, desde Minas Gerais até o Espírito Santo, é buscar essa reparação integral dos danos, é acompanhar de perto, fiscalizar o trabalho que a Fundação Renova vem desenvolvendo ao longo de toda a bacia, é propor mudanças naqueles programas socioeconômicos ou socioambientais que não estão tendo efetividade, que não estão tendo êxito, é fortalecer a participação dos atingidos nas instâncias decisórias, seja através dos fóruns regionais que o novo TAC, o TAC-Gov, que foi assinado recentemente, que foi uma repactuação, né, um acordo entre a Renova, as mantenedoras e os órgãos de fiscalização. O objetivo é fortalecer a participação do atingido, o engajamento, a mobilização dele para que essa reparação de danos seja a mais efetiva possível e tenha resultados concretos. E, além disso, Wesley, esse trabalho vai ser desenvolvido durante 4 anos, no caso pelo Centro Rosa Fortini, né, que foi escolhido através de várias audiências públicas que foram realizadas com a presença de representantes do Ministério Público. Então, as comissões locais visitaram, né, diversas entidades que já vêm prestando esse serviço ao longo da bacia. Eu pude acompanhar essas reuniões. Nós tivemos, no primeiro momento, em Mariana, que já tem a assessoria da Caritas, que presta esse serviço. Depois nós tivemos em Barra Longa, que tem a assessoria da EDAS. E em Santa Cruz e Rio Doce não tem. Então nós tivemos que, no primeiro momento, de mobilizar as comissões locais para entender qual que era o papel da assessoria. Fizemos uma ampla divulgação de informações nesse sentido. As comissões se mobilizaram até para poder fazer essa junção, porque, por exemplo, Candonga é um assunto que não fazia sentido você discutir os prejuízos, as consequências dessa dragagem do lago e os reflexos disso para os municípios e até mesmo para os próprios atingidos, com 2 assessorias distintas, uma em Rio Doce e outra em Santa Cruz. Então, no primeiro momento, nós tivemos que mobilizar as comissões locais para entender a importância desse trabalho ser desenvolvido de maneira conjunta, e a partir daí, depois dessas visitas, a Rosa Fortini já está presente no território local desde 2015, quando foi assinado o termo de acordo de Candonga. Ela já prestava uma assistência técnica aos atingidos da comunidade de Marimbondo, em Rio Doce. Ela já prestava também um papel de assessoria, gestão e acompanhamento de projetos sociais na Coop Soberbo, que é uma cooperativa mista de trabalho, produção e agropecuária, localizada no distrito de Novo Soberbo, que pertence ao município de Santa Cruz do Escalvado. Então ela já tinha todo um histórico de atuação nessas comunidades, e ao longo dessas audiências públicas nós conseguimos, né, por 2 vezes reunir mais de 1.500 pessoas. Foi aquela que eu publiquei aquela vez? Foi, numa assembleia coletiva, onde foi referendada e legitimada a escolha da entidade para esse trabalho de 4 anos, que ela tem como missão a
assessoria, muito mais além de empoderar o atingido de informação, de dar a ele esse suporte para que ele participe dos processos decisórios, mas ela deixar também um legado nesses territórios no que diz respeito às políticas públicas municipais. Importante. Esse trabalho tem que ser feito conjuntamente com os programas e as ações que já vêm sendo desenvolvidos pelos municípios em que, essa assessoria vai trabalhar durante esse período. Pois é, nós estamos recebendo a Graziele, que é Graciele ou Graziele? Graziele. Graziele, assistente social da Rosa Fortini. E o doutor Domingos, que é também assessor jurídico da Rosa Fortini aqui no programa de hoje. Preste atenção, hein, meu amigo. Emprego está tendo muito. Agora, currículo tem que ser feito direitinho, tudo dentro de como pede o edital. Nós vamos faturar, lembrando que ontem, no final de semana, no sábado, o Palmeirense empatou com a equipe do Municipal e o 1º de maio empatou com a equipe do Ana Florense. Os dois lobões da cidade encararam aí os pequenos e não conseguiram passar do empate pelo Campeonato Municipal. Nós vamos faturar e na sequência vamos continuar o bate-papo com a doutora Graziele e também o doutor Domingos. Até já! Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Lembrando aí que os jogadores aí do Esporte Clube Palmeirense do 1º de maio devem ter comido uma feijoada daquela tradicional, né? Desfazendo do time do Municipal e muito menos do Ana Florense, né? Vamos lá. Ô, doutor Domingos, aliás, Graziele primeiro. Graziele, fala um pouquinho da equipe. Como é que é o tipo de trabalho que tem que ser a equipe do Rosa Fortini? Então, Wesley, é muito importante, né, que é uma equipe multidisciplinar e além dessa questão da graduação de cada um, dentro de cada área, tem que ter um perfil de mediação de conflitos, porque nós vamos trabalhar e atuar numa área de conflitos, né, que sejam pessoas flexíveis, que sejam pessoas que tenham resiliência, porque essas famílias atingidas, elas já passaram por um processo de violação, então não precisa ter todo esse cuidado de pessoas que sejam sensíveis, que saibam ouvir, que saibam trabalhar em equipe, né? Nós vamos passar por todas essas áreas e dividir informação, trocar experiência, trocar saberes, né? Então ter essa humildade de reconhecer o valor do outro e de que o trabalho vai ser partilhado entre todos os membros, né? O regime, doutor Domingos, que serão contratados, será por CLT? Como é que vai ser a coisa? Sim, os profissionais vão estar regidos pelo regime de CLT, regime trabalhista, com uma carga horária mensal. E o principal é que essa equipe tenha disponibilidade de uma dedicação exclusiva e integral para esse projeto. Porque ele vai exigir uma formação multidisciplinar, porque o profissional ele não vai atuar somente naquele campo específico, ele tem que ter a capacidade de socializar informações, de trabalhar em grupo. E esse trabalho coletivo ele é fundamental, porque vai ser a inter-relação de conhecimento, de saberes, com a atuação conjunta no território que vai garantir a efetividade desse trabalho. Então, é um profissional que tem que estar disposto a entregar-se de maneira corpo e alma para esse projeto. Graziele, lá no edital fala também que após você concluir o edital, você mandar o seu currículo, tem que ter uma carta de apresentação. Como é que é essa carta de apresentação? Então, essa carta é descrevendo o que motivou a ele se ingressar na vaga, né, para que ele está pretendendo. Qual que é a motivação maior? Porque às vezes a pessoa se inscreve, mas a motivação maior é só o salário. Sim. Né? Então, assim, essa pessoa já não vai atender o perfil do que nós estamos precisando. Já está fora. Certo. Né? E vai ter uma capacitação depois que vocês definirem
o corpo de trabalhadores vai ter uma capacitação para os novos contratados? Sim, com certeza. Nós da coordenação já estamos pensando no planejamento, já tem previsto lá uma data, né? Assim que a gente analise os currículos, faça a entrevista e a seleção, a ideia é de que no dia 1º eles já estejam aptos para iniciar o trabalho, e aí naquela semana a gente já faça uma capacitação com todos para nivelar os conhecimentos, para falar um pouco da história do Centro Rosa Fortini, né, para colocar eles a par de tudo aquilo que já foi colocado dentro dessas duas áreas, né, o que já tem de realização, porque os municípios também, eles já estão movimentando, já tem várias ações nessa linha, o que as comissões já construíram até aqui, porque antes da contratação do centro, as comissões tanto de Rio Doce quanto de Santa Cruz já vinham fazendo um trabalho. Então, é valorar isso, reconhecer esse trabalho que já vinha sendo feito, né? Então, é importantíssimo que todos possam participar dessa capacitação que a gente vai estar fazendo. Mas as pessoas que no primeiro momento forem chamadas, estão aprovadas para começar a trabalhar, não quer dizer que o emprego dele está garantido pelos 4 anos, não, né? Não, vai depender muito da capacidade e do seu desenvolvimento, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente conversou muito em vários momentos durante as reuniões que foram realizadas com a comissão de atingidos é que as duas comissões, tanto de Rio Doce, Santa Cruz e Chopotó, eles que vão ser, digamos assim, nossos olheiros e o termômetro, né, para dizer, olha, aquele profissional ali não está atuando da forma que convém, né? Então a gente vai chamar para uma conversa, né, e se não se adequar, a gente vai convidar a se retirar. E vale a pena lembrar que é um trabalho muito de campo, né? Exatamente. Quem for aí se inscrever já fica sabendo que vai ter que ir para o campo, ir nas fazendas, nos sítios, né? Isso, vai ter que rodar bastante. Zona rural toda. Isso. E vou avisando de uma vez, em Santa Cruz do Calvado é a zona rural 75%, né, doutor? Do território lá. Então prepara, porque é muito trabalho. Na questão trabalhista ainda, doutor Domingo, gostaria de saber o seguinte: os salários, eles são compatíveis para as pessoas que estão optando pelos cargos? É o que é oferecido? Wesley, nós buscamos fazer um nivelamento salarial por nível. Então, o nível técnico e o nível médio, o nível superior, tem uma faixa, né, um teto salarial máximo, justamente para que os salários sejam equânimes, sejam harmônicos, e isso evite qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de desavença entre a equipe, porque é uma equipe multidisciplinar, composta por vários profissionais, e o objetivo é a entrega de um trabalho construído de forma astuta, de forma dinâmica e que possa mudar a realidade dessas famílias atingidas. Então, os salários de nível médio, eles estão na faixa de R$ 2.500, o teto máximo, e para profissionais de nível superior, o teto máximo em torno de R$ 5.000. Então, os candidatos, né, já estão cientes desses valores, e o principal é realmente esse engajamento nesse movimento de luta, de defesa do direito dos atingidos. É fundamental também esse trabalho coletivo, porque nós vamos estar atuando diretamente com todas as famílias e populações que foram afetadas de alguma forma pelo rompimento da barragem. E o mais importante, com o aval do Ministério Público, sim, né, doutor? O apoio do Ministério Público foi fundamental na construção desse projeto da Assessoria Técnica Independente Multidisciplinar, né? O tempo todo prestando o MP foi assim a mola propulsora para o êxito desse projeto. Graziele, a questão dos currículos, como é que vão ser analisados? Qual é o parâmetro que você vai ter para falar, não, esse aqui está aprovado, esse não está? Então, a gente já tem a premissa do próprio Ministério Público, que é essa questão do tempo de experiência, né, de cada área. Então, para nível superior, precisa ter no mínimo 3 anos, para nível médio e fundamental, no mínimo 2 anos de experiência. Né? Então, em cima disso que a gente vai estar analisando, né? O histórico da pessoa, a experiência que ele traz, a formação, a questão da idade, né? Isso tudo a gente vai estar avaliando direitinho. Você falou o Zé Geraldo,
a Tânia, Zé Geraldo e Tânia, do bairro São Geraldo, Ricardo, do bairro Guarapiranga, Samuel, do Santo Antônio e Oswaldo, do bairro Vale Verde. Existe idade para se fazer a inscrição para o processo seletivo? Não, não tenho, tem que ter no mínimo 18 anos, né? Que é o máximo, assim, dentro dessa questão dos níveis ali, que a pessoa se encaixe dentro da escolaridade. Mas idade máxima nós não colocamos. O treino é brincadeira não, doutor Domingo me pediu não, me deu uma ordem para me publicar lá no Face da Prefeitura, e já são mais de 2.500 visualizações, mais de 250 compartilhamentos e quase 800 curtidas. É gente demais. Você tem uma equipe para trabalhar com você, para ir analisando currículo por currículo? Não vai ser só eu sozinha, não. Não é só o pente fino vai passar? Temos uma equipe grande que vai estar com essa empreitada. Na questão dos motoristas também, que é uma preocupação de algumas pessoas que já me perguntaram aí, que viram no Facebook. Lá se pede carteira A ou B, né? Isso, é isso mesmo? A e B. Isso. A ou B? I, B. I. A vai ser para quê? Dirigir carros pesados? Que fala? Não, como é que é? Você sabe, Domingo? Não, é carro e moto. O que ocorre? Vão ser veículos... C e D, que é veículos mais vai ser pesados. Carros normais, carros comuns, né? Comuns, e motos também, porque em alguns tipos de deslocamentos, quando for em alguma comunidade rural que for difícil o acesso por meio de carro, consegue mais fácil. Moto consegue ir com mais facilidade, com mais rapidez. Existe também, para os motoristas que vão levar vidas com eles, exige-se uma experiência. Sim. Nós vamos estar olhando nessa questão da experiência, do currículo, a questão de segurança, isso tudo vai ser avaliado. Beleza. E eles também vão passar por esse processo de capacitação. Tá ok. Gente, nós vamos para mais um bloco de intervalo comercial e na sequência a gente continua esse bate-papo. Tá pintando contratação na região de Ponte Nova e todo o Vale do Piranga. Você pode ir lá no site da Prefeitura de Santa Cruz, que é www.santacruzdoscalvado.mg.gov.br. Pode ir no Facebook da Prefeitura, que o edital está lá, e pode ir também no Instagram da Prefeitura, que o edital também está publicado em todas as redes sociais da Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Que, aliás, tem novidade para você, hein? O prefeito está hoje ao lado do seu assessor jurídico e também do engenheiro ambiental, cuidando da questão do saneamento básico em Santa Cruz e em mais 32 localidades. Você vai saber disso daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV do Canandão. Tá precisando jogar mais bola, hein, garoto? Você, Bruno Guerreiro e Company, né? Foram campeão aí regional, beleza, parabéns. Mas precisa jogar uma bolinha melhor aí para ganhar o campeonato municipal, onde a rivalidade impera aqui em Ponte Nova. Ô, doutor Domingos, vamos falar mais do processo seletivo e do desenvolvimento das ações. Olha só, Wesley, esse trabalho ele vai estar distribuído da seguinte forma, né? Vão ser montados 2 pontos de apoio, 2 escritórios locais, um em Rio Doce e outro em Nova Soberba, para atendimento dos 2 municípios. Além disso, vai haver um processo de capacitação e de fortalecimento das comissões locais, até mesmo para que todos os atingidos e as comissões como um todo possam entender qual que é o papel da assessoria técnica, porque ela não vai executar ações que são de competência da Fundação Renova. O nosso papel é de assessorar, de acompanhar, de mobilizar, de fortalecer o atingido, munindo ele de informações técnicas, de qualificá-lo para participar de todas as instâncias de decisão daquilo que é seu direito, daquilo que está ligado à reparação dos danos dentro da bacia como um todo.
Mas a assessoria ela não vai ser a salvação da pátria para trazer a indenização do atingido, para poder reparar o dano dele, seja o dano direto na mais ampla dimensão. O nosso papel é de instrumentalizar o atingido, de dar a ele mecanismos de domínio, de atuação, para que ele possa participar desse processo e ter uma atuação eficiente e dinâmica. Além disso, é fundamental a gente citar que o projeto ele tem a constituição dos grupos de base. O que vai ser isso? Dentro de cada município vão ser trabalhados todas as comunidades que compõem aquele eixo ali de pessoas que sofreram os danos. Justamente porque os grupos de base, eles permitem discutir os problemas locais com uma dimensão maior. E a partir dos grupos de base, as comissões vão trazer para a assessoria qual é a pauta, qual é a reivindicação dos atingidos. E é papel da assessoria técnica buscar dar resultado, buscar dar resposta a essas pautas, a essas reivindicações. Então, os grupos de base eles vão fortalecer muito essa atuação das comissões e da própria assessoria para pleitear junto à Fundação Renova as reparações, indenizações e ações em campo que precisam ser efetivadas para que os direitos e os danos violados sejam reparados. Graziele, a gente vê que as pessoas, às vezes, elas procuram muito para ver assim, eu quero arrumar um emprego, mas não está dentro do padrão que você quer. Essas pessoas que estão colocando e que vão colocar os currículos, a Rosa Fortini vai fazer um banco e pode ter oportunidade mais para frente, aquelas que não forem selecionadas? Sim, Wesley, até o dia 18, né, na terça-feira que vem, nós vamos estar recebendo os currículos, fazendo essa avaliação, essa seleção, né? Aquelas pessoas que forem selecionadas podem ficar tranquilas que nós vamos estar comunicando por e-mail ou por telefone o horário e a data da entrevista. Só se não colocar o e-mail e o telefone. Por isso, né, que é importante colocar direitinho lá, né? O endereço de e-mail, o telefone, porque a gente vai entrar em contato comunicando se eles foram selecionados e onde o horário da entrevista vai ocorrer. E com relação aos outros, né, que porventura não sejam selecionados, nós vamos estar montando sim um banco de dados do centro, né, e como o trabalho é ao longo de 4 anos, pode ser que nesse período surjam outras oportunidades, né, ou aquela pessoa que no primeiro momento seja contratada, de repente ela não atende ao perfil que nós queremos, arruma uma outra oportunidade, então é importante colocar lá, porque a gente tem essa ideia de criar o banco de dados, né, e ir colocando as outras pessoas. Ô, Graziele, fala aí o e-mail do Rosa Fortini e também como é que faz para entrar no site. Sim, o e-mail do centro é centrorosafortini@gmail.com. É para esse e-mail que as pessoas devem estar enviando o currículo, né? Sinalizar que é uma coisa importante, nós só vamos selecionar aqueles currículos que forem enviados via e-mail. Né? Então não adianta procurar, não adianta querer entregar em mãos, nós só vamos estar avaliando os currículos que chegarem via e-mail. E o caminho para acessar o edital é através do site do centro, que é www.centrorosafortini.com.br. Você pode ir lá no link em cima e pode digitar no Google, que já vai te direcionar para o site. Está na primeira página do site o edital. A matriz é em Muriaé. Você já desenvolve algum tipo de trabalho? Sim, o centro ele foi criado. Quantos anos que tem? Desde 2006. Né? E foi criado através de um grupo de pessoas que já desenvolviam vários trabalhos nessa área social, lá em Muriaé e na região, né, da Zona da Mata, porque o centro tem a sede em Muriaé, mas ele já realizou vários trabalhos na região de Minas Gerais e na zona da Mata principalmente. Então,
Então o centro ele foi criado a partir de um trabalho que existia, né, de uma pessoa, uma mulher, a Rosa Fortini. Ela é natural de Muriaé e era uma liderança comunitária que ajudou a fundar vários sindicatos de trabalhadores rurais na região, trabalhou muito essa questão da educação popular, da saúde alternativa. Era uma pessoa assim que lutava incansavelmente pelos direitos humanos, né? E quando ela faleceu em 2001, ela deu um aneurisma, faleceu com 40 anos. Nova? Muito nova. Esse grupo, né, que trabalhava junto com ela todas essas questões, resolveu então oficializar a criação do centro e, como uma forma de homenageá-la, deu-se o nome Centro Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini. Ô Graziele, informa uma outra coisa aqui. Lá no edital consta que as pessoas têm que ter disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais, Sim. Né? Tempo integral, não sei a área jurídica, as outras áreas aí que requer aí um curso mais alto, e também disponibilidade para morar em Santa Cruz ou Rio Doce. Uhum. O pessoal que mora em Ponte Nova e vai e volta, é tão perto, muito perto, vai de moto, vai de carro, elas podem se inscrever também ou não? Pode se inscrever. Por que dessa exigência de ter essa disponibilidade de estar lá, né? É por estar mais próximo da realidade do atingido, né, de dar esse suporte, dar esse apoio, né, no caso de ocorrer alguma eventualidade, os técnicos estão ali a posto, então isso facilita, né, a rotina de trabalho. E, por exemplo, uma pessoa que mora em Ponte Nova tem essa facilidade de estar indo e voltando, né? E a gente avaliar isso no momento da entrevista, no decorrer do trabalho, que não há essa necessidade de estar morando lá, né? Que tem essa flexibilidade de ir e vir, isso tudo vai ser negociado, né? Não é uma coisa assim, nós colocamos essa exigência, mas, por exemplo, quem está mais próximo e tem essa facilidade, não vai ser uma coisa fechada. Entendi. Então, Domingos, pelo que eu entendi que você falou aí, todas as ações na área jurídica dessas pessoas que foram atingidas, elas agora serão concentradas no Rosa Fortini. E aquelas pessoas que insistirem em procurar a Fundação Renova? Olha só, o nosso papel é justamente de estar acompanhando todas as etapas de ações ligadas à reparação e compensação de danos. Não é papel do Centro Rosa Fortini pagar o atingido, né? É reparar o dano. Esse papel é da Fundação. Então, todas as categorias de atingidos vão ser devidamente acompanhadas por essa equipe multidisciplinar. Então, aquilo que é atinente à questão agrária, à questão socioambiental, à questão sociojurídica, a esse processo de fortalecimento das comunidades, de populações tradicionais, isso tudo vai ser acompanhado exaustivamente por essa equipe. O nosso papel é ainda de buscar a reparação de direitos para aqueles atingidos que não são enxergados pela Fundação Renova ou que não conseguem acesso a seus direitos, né? Nós temos inúmeros casos nos municípios de Santa Cruz e de Rio Doce em que a Fundação, após efetivar todo um cadastramento desses atingidos, acaba classificando-os como atingidos indiretos e aí acaba por violar e por mitigar direitos que são legítimos. E se nós formos buscar a essência do conceito de atingido e de dano do ponto de vista jurídico, não há que se falar em atingidos indiretos. Todas as categorias de pessoas que tinham alguma relação de atividade econômica ou profissional e que isso foi paralisado ou foi cessado em virtude do acidente da barragem de Fundão, elas são atingidas. E a Fundação Renova tem o dever de buscar a justa reparação a todos esses danos. Então o nosso papel é de consolidar as indenizações futuras de quem já está participando de processos de negociação junto à Renova e também de buscar a inclusão de grupos e categorias profissionais na mais diversa amplitude possível de quem ainda não foi reconhecido
não teve o seu direito reconhecido pela Renova. Pois é, nós vamos para mais um intervalo comercial, mas quero falar antes que hoje foi assinado lá no BDMG a liberação de recursos para a confecção do projeto do saneamento básico na cidade de Santa Cruz do Escalvado. Como eu disse, a prefeita, a mulher chamada de trabalho, Soninha, estava lá em Belo Horizonte e nos informou esta novidade. Teremos aí muita coisa para acontecer em termos de saneamento básico em Santa Cruz do Escalvado. Muito bem, nós chegamos ao último bloco do programa Espaço Aberto da sua TV Educar hoje, trazendo uma notícia excepcional para os profissionais que estão sendo pedidos pela Rosa Fortini. São 28 empregos, mas a Graziele vai falar mais um pouquinho. Fica à vontade, Graziela. Depois você, doutor Domingos, para a gente finalizar este programa. Então, é uma questão que é importante, né, que nós falamos a respeito do salário, mas um outro fator importante para quem tem disponibilidade de morar em Santa Cruz ou Rio Doce é que o centro também vai disponibilizar para quem necessitar refeição e hospedagem, né? Então, assim, deixa a pessoa mais à vontade, isso tudo para ajudar no direcionamento e na execução do trabalho, facilitar, né, a execução do trabalho no dia a dia. E aí a gente vai estar montando para isso 2 escritórios, um em Santa Cruz e outro em Rio Doce, né, assim como esses pontos para refeição e hospedagem também, para facilitar, né, a locomoção dos profissionais. Com relação aos motoristas ainda, o Centro Rosa Fortini, ele vai contratar o motorista com o veículo dele ou ela vai ofertar também o veículo e a moto? Não, o centro ele vai estar adquirindo os veículos para a execução do serviço. Então, o motorista que for trabalhar, ele vai ter o veículo para a execução do trabalho da empresa. Isso é muito bom. Graciela, repete mais uma vez aí, endereço de e-mail, o site, como é que é feita a inscrição e que dia que será o processo seletivo. Então, o endereço de e-mail é centrorosafortini@gmail.com. Né, evidenciar só mais uma vez, né, que a gente só vai estar avaliando os currículos que foram enviados por esse e-mail. Não adianta ninguém ir lá atrás de Dr. Domingos, de Graziele, nem de Antônio Maria, que não vai ser recebido. É uma forma da gente, né, facilitar essa avaliação e dar uma disciplina. E dar uma disciplina, transparência no processo, né? Isso é importantíssimo. O site é www.centrorosafortini.com.br. Então, lá dentro do site vocês acessam, né, o edital. E uma questão que é importante, porque às vezes as pessoas têm ligado, mandam e-mail perguntando: esse trabalho é para quanto tempo? É um trabalho para 48 meses, é assim que está descrito no edital. E aí, na ânsia, às vezes, de ver qual que é o valor do salário, o que está se propondo, a pessoa nem interpreta direito o que está dizendo ali no edital. Muito isso. Né, o trabalho é para 4 anos, então assim... 40 horas semanais. 40 horas semanais, né, que você tenha essa disponibilidade, tenha vocação para o trabalho, se encaixe nesse perfil, né? Isso é fundamental antes de querer se inscrever para aquela vaga que está se propondo. Além disso, vai ter um convênio médico também, alguma coisa assim? Não, isso aí não. Isso é por conta do funcionário. Isso, por conta do funcionário. Mais alguma coisa, Graziele? Você vai ter que voltar mais vezes aqui. Pois é, uma questão também que eu acho que é fundamental, né, na capacitação nós vamos estar colocando isso para a equipe profissional, mas dizer que o centro é uma instituição que já vem desenvolvendo vários trabalhos, né, na região da Zona da Mata, na região de Minas Gerais, e nós vamos ter oportunidade com certeza de estar falando sobre isso mais vezes, mas o centro é uma entidade que já desenvolve trabalho nessa área com famílias atingidas já ao longo de tempo, então é uma entidade com experiência, né? Nós realizamos um trabalho na cidade de Laranjal, né,
um pouco parecido com esse trabalho que nós vamos estar realizando aqui, onde a gente tinha um projeto de reativação econômica junto às famílias, e lá foram realizadas várias ações, né? Desde essa área de capacitação, na área da assistência social, do direito, de acompanhamento, de assessoria, e nesse período foram realizados vários projetos junto às famílias, né? A partir do trabalho que o centro desenvolveu lá, eles conseguiram criar uma cooperativa de pescadores, né? Conseguiram também se habilitar, se credenciar enquanto pescadores, serem reconhecidos. Foi implantado também um viveiro de mudas nativas, né? Onde eles puderam comercializar, plantar, cultivar essas plantas. Tinha também projeto na área da pecuária e da agricultura familiar. Então foram vários projetos nessa linha, que tinha uma questão trágica, porque lá também foi implantada uma barragem, né? E num primeiro momento as famílias se viram desprotegidas, mas a partir do trabalho da assessoria técnica foi possível construir um outro olhar, né, com base na realidade dessas famílias, e elas vislumbrarem uma outra realidade, né, com garantia de direitos, e puderam estar sobressaindo a partir do que houve, né, de tragédia lá naquela região. E fora isso, o centro também já realizou trabalho com comunidades tradicionais, com comunidades quilombolas. Então, assim, os profissionais que hoje estão à frente da coordenação, que já atuam no centro, são pessoas capacitadas, com gabarito para desenvolver o trabalho, né? E com certeza a gente, agregando esses outros que chegarão, a gente vai poder desenvolver um bom trabalho na região. Domingos, suas considerações finais. O que é fundamental a gente frisar é que esse trabalho é um projeto inédito, extremamente desafiador, ousado para essa equipe de trabalho que vai estar à frente dessa coordenação. Representa um marco paradigmático para as famílias atingidas, de empoderamento, de crescimento enquanto liderança, enquanto movimento de luta. E além de tudo, o que a gente espera é que ao final desses 4 anos a gente possa deixar um legado de transformação social no território atingido. Que esse trabalho contribua, fortaleça as políticas públicas locais, consiga trazer justiça e reparação de danos aos atingidos. É fundamental que as pessoas que vão participar, que essa equipe que vai ser formada, que nós não estamos tratando aqui de uma entidade que vai fazer um cabide de emprego na região. O objetivo é que se busque o melhor profissional disponível no mercado para prestar esse serviço de assessoria ao atingido. É óbvio que dentro, né, dessa seleção de currículos, se houver profissionais capacitados com o perfil que o projeto exige nos territórios atingidos, ele vai estar sendo devidamente avaliado e vai ter a oportunidade de participar dessa etapa. Mas o objetivo é que nós consigamos o melhor profissional disponível no mercado para atender integralmente as necessidades dos atingidos. Esse projeto, né, ele é uma construção, é uma vitória para os atingidos como um todo, e é fundamental nós citarmos aqui o trabalho que foi executado, e foi o acompanhamento e o apoio do Ministério Público nesse processo. No caso do MP estadual de Minas Gerais, principalmente da CIMOS, nas pessoas de Luiz Tarcísio, que é um sociólogo que compõe a CIMOS, e também do coordenador da CIMOS, Dr. André Sperling, e do Ministério Público Federal, na pessoa do procurador, Dr. Helder Magno, e também Dr. Edmundo, e os demais membros que compõem a força-tarefa do caso Samarco, desse acidente, né? Muitos veem como acidente, outros veem como crime, que deixou essa vastidão de danos, e que essa bacia, né, tem que ser recomposta. O Rio Doce, né, passa por um processo de extrema necessidade de se repensar e de rediscutir as políticas locais. As ações da própria Fundação Renova devem estar em
consonância, em coerência com as realidades locais, com as necessidades e com as vocações dos atingidos, para que ao final desses 4 anos a gente consiga uma efetividade, deixe um legado de que o dano aconteceu, ele foi reparado dentro de um princípio norteador que foi capaz de garantir justiça a essas famílias, que foi capaz de recompor aquele passado que se perdeu. A gente sabe que o dano imaterial, o dano histórico, social, cultural, ele vai ser amenizado com o efeito do tempo, mas ele nunca pode ser esquecido por essas famílias, porque ele é parte integrante de todo esse processo de reparação de direitos. Pois é, com a fala do Dr. Domingos, agradecer a presença sua, Graziele. Dr. Domingos, mais uma vez, muito obrigado. Antônio Maria vai estar aqui com a gente em breve, ele que é o coordenador, né, do projeto, para a gente falar muito sobre a Rosa Fortini aqui em Santa Cruz e também na cidade de Rio Doce. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, fui! Wesley Moreira.